Mais um exercício para fixar, né, a questão das colisões e da conservação da quantidade de movimento. Vamos lá? Dois astronautas A e B encontram-se livres na parte externa da estação espacial, sendo desprezíveis as forças de atração gravitacional sobre eles. Os astronautas, com seus trajes espaciais, eles têm massa MA 100 kg e MB 90 kg, além de um tanque de oxigênio transportado pelo astronauta A de massa 10 kg. Ambos estão em repouso em relação à estação espacial quando o astronauta A lança o tanque de oxigênio para o astronauta B com uma velocidade de 5 metros por segundo. O tanque choca-se com o astronauta B, que o agarra mantendo junto a si, enquanto se afasta. Considerando o referencial à estação espacial, determine o módulo da velocidade do astronauta A depois de ter lançado o tanque. Então vamos lá para resolver esse item A que está aí, né? Então, o que nós temos nessa situação do item A? Nós temos um astronauta. Então, vamos lá. E ele está segurando uma caixa. Observa-se que tanto o astronauta como a caixa, neste momento, eles estão com velocidade igual a zero. O que é que significa isso? Significa que a quantidade de movimento inicial deste conjunto ela é zero. Quando o astronauta aplica uma força na caixa, essa força é uma força interna. Como esse astronauta está no espaço e está livre da atração gravitacional, dá para considerar que a força resultante de agente externo que atua sobre ele é zero. Portanto, ele mais a caixa se comportam como um sistema isolado. E o que é que vai acontecer quando o astronauta empurra a caixa? Bom, vai acontecer o seguinte, olha, perceba, ele arremessou a caixa, né? Vamos imaginar aqui, ó, né? Com uma velocidade na horizontal aqui, ó, certinho? E, inclusive, o próprio exercício disse o valor da velocidade dessa caixa, desse tanque, né, que ele falou. A velocidade do tanque aqui, ela é de 5 metros por segundo. Qual é a consequência dele ter arremessado o tanque para a direita? O próprio astronauta ele vai ter uma velocidade de recuo para a esquerda. Agora, obviamente, como a massa do astronauta é maior que a massa do tanque, ele vai recuar com uma velocidade um pouco menor. Agora, perceba aquilo que eu estava dizendo, como o conjunto está no espaço, essa quantidade de movimento aqui, ó, afinal, ela vai ter que ser zero também. Por que ela vai ter que ser zero também? Porque no início ela era zero, e no fim tem que ser zero. Princípio de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final terá que ser igual à quantidade de movimento inicial. Tudo bem? Eu vou desenhar aqui dessa vez o vetor quantidade de movimento para a gente entender esse exercício. Olha só, o nosso tanque ele vai adquirir uma quantidade de movimento para cá, para a direita. Lembrando que quantidade de movimento e velocidade tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui está a quantidade de movimento do tanque. E a do astronauta? A do astronauta está aqui, ó. Agora perceba uma coisa importante, A quantidade de movimento do astronauta para cá, vamos chamar de QA, ela tem que ser igual à quantidade de movimento do tanque para lá. Por quê? Porque a quantidade de movimento total de um sistema de muitos corpos é a soma da quantidade de movimento de cada corpo. Então aqui, ó, dizer que o Q final é zero, aqui, ó, os dois são zero, não é isso que a gente está afirmando? Significa que aqui no final, quando eu somar o QT, quantidade de movimento do tanque, mais QA, quantidade de movimento do astronauta, vai ter que dar zero. Como é que a gente soma
dois vetores que são assim, ó, um para a direita e o outro para a esquerda, falando nos seus módulos. A gente não faz a subtração? Então eu tenho assim, ó, o QT menos o QA, agora estou falando dos módulos, vai ter que dar zero. E a consequência final dessa história é que a quantidade de movimento do astronauta vai ter que ser igual à quantidade de movimento do tanque. Tem muita gente que conseguiria pular todas essas etapas aqui e já chegar à conclusão direto nessa linha aqui, ó. Né? Se a quantidade de movimento inicial era zero, a quantidade de movimento final tem que ser zero também. Isso só será possível se a quantidade de movimento do astronauta for igual ao tanque. Tem muita gente que chega direto aqui. Eu fiz uma questão de passar pelas etapas anteriores para você entender a relação matemática com o que é zero. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, a massa do astronauta A vezes a sua velocidade de recuo será igual à massa do tanque vezes a sua velocidade, adquirida lá porque o astronauta jogou. Então a massa do astronauta aqui entra 100, velocidade do astronauta eu não sei, né? Isso vai ser a massa do tanque, que é 10, vezes a velocidade do tanque, ficou 5. Então aqui, rapidamente, ó, a velocidade do astronauta ela ficou igual a 0,5 metros por segundo. Ok? Então por que uma velocidade tão pequena? Né? Por que uma velocidade tão pequena? Porque a massa do astronauta era muitas vezes maior que a massa do tanque. Ela era 10 vezes maior, gente. E para uma massa 10 vezes maior, uma velocidade 10 vezes menor. Tá ok? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo até aqui? Então vamos agora pensar na nossa letra B aqui, né? A letra B desse exercício. O que diz a letra B? A velocidade do astronauta B depois de agarrar o tanque. Nota que são problemas distintos, né? Vou desenhar aqui, né, a caixa chegando. Então vamos pegar essa caixa aqui, ó, né, a caixa chegando. E o nosso astronauta B aqui, ó. Nosso astronauta B parado. Ok? Tudo bem? Vamos agora também desenhar, né, a situação final dessa história. A situação final dessa história é o astronauta com a própria caixa. Né? Então aqui está o final da história. Ele agarrou a caixa. Então vamos desenhar o vetor velocidade aqui novamente. Né? Lembrando, né, que aqui, ó, a caixa estava vindo, arremessada pelo astronauta A. Ela estava vindo aqui com uma velocidade, né, de 5 metros por segundo. Então aqui é a velocidade do tanque. Velocidade do tanque de 5 metros por segundo. E esse astronauta, o B, como é que ele estava? Ele estava parado, gente. Esse astronauta aqui, ó, estava parado. Agora no final ele não fica parado, né? O conjunto todo caminha com uma velocidade para lá, né? Certo ou não? Então o conjunto todo vai ter uma velocidade aqui, que é a velocidade de recuo da caixa mais o astronauta, que é a pergunta do problema. Tá certo? Então eu vou fazer aqui embaixo, olha só esse item aqui. Eu vou falar assim, ó, da mesma forma que está valendo para o astronauta A, está valendo para o astronauta B. Existe conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Só que no início, né, se eu somar a quantidade de movimento da caixa com a quantidade de movimento do astronauta, o astronauta não tem quantidade de movimento, ele está parado. Né? Então vai ficar o que aqui? A quantidade de movimento, né, do próprio tanque. Vamos colocar na ordem aqui para você não se perder. Ó. Aqui eu vou colocar o final. Né? No final, o que é que eu tenho? Eu tenho os dois juntos. Então eu tenho, né, a quantidade de movimento do astronauta B, certo? Do astronauta B com o tanque.
Isso vai ter que ser igual à quantidade de movimento do tanque, que era no início, mais a quantidade de movimento do astronauta B. Né? E aqui, ó, né, é aqui que eu falo para você, isso daqui é zero, ele estava parado. Então, o que fica no final das contas? B mais tanque é a massa de B, a massa do astronauta B, mais a massa do tanque, tudo isso vezes a velocidade do conjunto. Isso será a massa do tanque vezes a velocidade do tanque. A soma das duas massas, quanto é que dá? Bom, esse astronauta B ele tem 90 quilos e ele está segurando o tanque de 10. Então a soma das massas, né, continuando o problema aqui, ó, dá 100, certo? A massa do tanque a gente sabe que é 10. Né? Vamos só colocar o V aqui, ó, sem V. A massa do tanque é 10 e a velocidade do tanque é 5. Ou seja, né, mais uma vez aqui, ó, eu vou ter uma velocidade de recuo do conjunto que vai ser 50 por 100. 50 por 100 é 0,5. Olha, houve uma coincidência aqui, né? A pessoa que elaborou o problema, caprichosamente, ela jogou massas aqui de tal forma que essa velocidade de recuo aqui do conjunto seja igual à velocidade de recuo do astronauta A, né? Chamei aqui de velocidade de recuo de B, né? Tudo bem? Velocidade de recuo de B aqui, ó. Essa coincidência que eu estava dizendo aqui não acontece sempre, tá? Ela só aconteceu neste problema. Tá claro o que aconteceu aí, né? Acho que ficou bem ilustrado, acho que ficou bem entendido, né? A conservação da quantidade de movimento. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Já já nós fazemos mais um problema.